todos, sejam então muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, saúde psicológica, um assunto mas tão importante que eu acho que deve mesmo ser mais abordado nas redes sociais, especialmente de pessoas que têm mais influência no seu público. Eu sei que não tenho muito alcance, mas espero que de certa forma este vídeo ajude pelo menos uma pessoa. Eu digo muitas vezes isto, mas é verdade, e com os meus vídeos eu tenho sempre a intenção de ajudar pelo menos uma pessoa, e se ajudar pelo menos uma pessoa já faz mesmo o meu dia. Por isso é que eu gosto tanto de fazer estes vídeos, destes assuntos, outros assuntos relativamente à alimentação, treino, etc. Por isso eu quero mesmo realçar a importância da nossa saúde mental, porque a nossa saúde mental é tão ou mais importante quanto a nossa saúde física. Vocês sabem perfeitamente que a nossa saúde mental afeta-nos a nossa saúde física de uma forma extraordinária, por isso estejam atentos aos sinais que a vossa mente vos vai lançando, porque pensem comigo, normalmente quando uma pessoa tem dor de cabeça durante 5 dias seguidos e não é algo normal, porque há pessoas que têm enxaquecas, etc, e não é algo normal, o que a pessoa faz é de facto ir ao médico para ver o que é que se passa. Na nossa saúde mental nós temos que fazer exatamente o mesmo, nós não podemos simplesmente deixar acumular os problemas e os maus pensamentos e as más energias, tudo, na nossa mente, porque vai nos consumir por completo e vai nos levar a cair no fundo do poço. E nós não devemos procurar ajuda simplesmente quando caímos no fundo do poço, mas sim antes, para evitar problemas sérios mentais. Por isso estejam mesmo atentos aos sinais que a vossa mente vos dá, porque é mesmo muito importante. Não deixem os problemas prolongarem-se, não deixem os maus pensamentos consumirem-vos, procurem ajuda psicológica, procurem apoio da vossa família, de vossos amigos, de quem estiver à vossa volta, procurem simplesmente ajuda e não tenham mesmo medo. Eu própria procurei ajuda 2 vezes e se precisar mais tarde procurar ajuda, irei procurar com todo o orgulho mesmo, porque eu não tenho vergonha nenhuma se precisar de ajuda em assumir que preciso de ajuda, por isso não tenham mesmo vergonha. A saúde mental é algo muito importante e não devemos simplesmente ter vergonha de dizer ou de assumir que precisamos de ajuda. Antes, pelo contrário, é como ir ao médico, lá está. Por favor, percam a vergonha, percam o preconceito relativamente a este tipo de assunto, porque eu sinto que ainda há muito tabu, digamos, neste assunto, e eu acho que não devia mesmo haver nada. Posto isto, e porque eu não quero prolongar imenso este vídeo, queria também dizer que, se vocês quiserem e acharem interessante, queria continuar aqui com uma saga deste assunto sobre a nossa saúde psicológica, saúde mental, e mais tarde possivelmente fazer mesmo colaborações com pessoas especializadas ou pessoas com perfis dedicados a este assunto aqui no meu canal. Por exemplo, chamar alguém especializado na área, chamar alguém que tem um perfil mais dedicado a este tipo de assunto e falar aqui no YouTube para ajudar pessoas desse lado. Eu acho que seria útil, por isso, se quiserem esse tipo de conteúdo aqui no meu canal e quiserem que eu continue com uma saga relativamente a este assunto, deixem nos comentários as vossas sugestões de pessoas que conheçam que têm perfis sobre este assunto, pessoas especializadas que estariam disponíveis para fazer uma colaboração aqui no meu canal, por exemplo. E também aproveito para pedir-vos o vosso feedback relativamente a este vídeo nos comentários, no final de verem, neste caso, se gostarem, se não gostaram. Deixem nos comentários o vosso feedback, porque é mesmo muito importante para mim. Por isso, vou então às perguntinhas e vão ser as perguntas mais gerais relativamente a este assunto, e depois mais tarde irei fazer um dedicado ao fitness e à alimentação, porque eu acho que faz mais sentido. Acho que faz todo sentido começar por esta pergunta, por isso aqui vai, conta um bocadinho da tua história. Bem, a verdade é que isto é um assunto que eu, apesar de eu dizer várias vezes no meu Instagram que já procurei ajuda psicológica e já fui acompanhada a nível psicológico, eu nunca disse bem o motivo pela qual eu na altura procurei, porque eu falo muito sobre a falta de autoestima, a obsessão com a alimentação e tudo mais, mas a verdade é que eu, quando fui, não foi por causa disso. Eu, apesar de ter muitos problemas a nível de autoestima e por essa razão encaminhou-me a ter este tipo de comportamentos que me levaram a ir a uma psicóloga, a razão não foi por causa da alimentação, até porque eu fui para o ginásio só depois de começar a ser acompanhada a nível psicológico. A verdade é que eu, quando era bem nova, já fui acompanhada a nível psicológico pela psicóloga que havia na escola, porque eu estava com muitos pensamentos compulsivos, obsessivos relativamente ao meu medo que me atormentava durante a noite com a morte, e eu nunca superei verdadeiramente esse medo, é verdade seja dita, mas parei de pensar tanto no assunto e já consigo dormir, não é? Ao longo dos tempos fui parando de pensar, admito que a psicóloga da escola não foi a minha maior ajuda de todo, eu simplesmente sozinha aprendi a controlar esse tipo de pensamentos antes de dormir, a distrair-me, a abstrair-me, foi o meu maior foco. Mas a psicóloga que eu procurei mais tarde, já foi no centro de enfermagem de Barcelos, já foi por outros motivos.
A verdade é que eu comecei a namorar e é um assunto que me custa um bocado falar assim em vídeo, mas pronto. Resumidamente, eu tinha muitos comportamentos compulsivos obsessivos relativamente à minha relação. Eu era muito controladora, eu não parava de pensar simplesmente nas possibilidades do que a pessoa, o meu namorado neste caso, estaria a fazer no tempo que não me respondia. Por exemplo, passavam 5 minutos, por exemplo. Eu chorava praticamente diariamente a pensar em coisas absurdas, a pensar que ele ia me deixar e não confiava. Estou muito nervosa, mas pronto. E chegou a um ponto que eu sempre soube que o que eu tinha não era normal, eu sempre soube que aquele tipo de pensamentos não eram normais e que eu não estava bem, não é? E chegou a um ponto que eu decidi mesmo procurar ajuda e lá está, com isto eu quero mesmo realçar o facto de não deixarem chegar-se, cair ao fundo do poço para procurarem ajuda, procurem antes mesmo para não prolongar o problema. E eu felizmente procurei antes de cair no fundo do poço, eu não caí mesmo no fundo do poço, digamos, eu felizmente nunca cheguei ao ponto de ter mesmo depressão, mas deixei prolongar o problema que poderia ter resolvido bem antes, ou tratado, digamos. Mas pronto, basicamente o meu maior foco na altura quando entrei na psicóloga foi esse, o facto de eu não estar a lidar bem com a minha relação. Os motivos eu sei quais são, mas eu não queria mencioná-los aqui porque tem a ver com, pronto, são problemas pessoais da minha infância e adolescência, que basicamente pequenos traumas, pronto, coisas que aconteceram, que me levaram a este tipo de comportamentos. E pronto, esta foi a minha história um bocado resumida, da razão pela qual eu procurei ajuda psicológica e então depois de entrar na psicóloga, neste caso, é que eu comecei a entrar no ginásio porque foi uma sugestão da minha psicóloga e foi sem dúvida das melhores coisas que eu fiz. Obviamente que isto depende de toda pessoa. O importante neste tipo de casos, quando o problema são pensamentos obsessivos compulsivos, é de facto a pessoa tentar abstrair-se desses pensamentos fazendo alguma coisa que gosta, e eu encontrei o ginásio e foi a melhor coisa que eu encontrei para mim. No entanto, tenho que admitir que depois do primeiro ano eu comecei a ter esses comportamentos obsessivos compulsivos com o meu corpo relativamente ao ginásio. Como eu tinha sido acompanhada anteriormente por causa de comportamentos obsessivos compulsivos, eu soube mais ou menos controlar esse tipo de pensamentos relativamente ao meu corpo. Eu demorei um bocado, foi um processo, até hoje ainda estou a tentar controlar isso, porque este tipo de comportamentos eu já tinha antes da minha relação, eu já tinha antes de ter ido para a primeira psicóloga, eu desde os meus 9 anos que eu tinha esse tipo de comportamentos obsessivos compulsivos relativamente ao meu corpo e ao meu aspecto. No entanto, de facto, o que me levou mesmo ao limite foi a ver que estava a prejudicar mesmo a minha falta de autoestima, estava a prejudicar mesmo a minha relação, e aí sim eu decidi mesmo procurar ajuda porque eu não queria mesmo aquilo para mim o resto da minha vida, não é? Obviamente. Outra questão relativamente a mim, o que te custou mais a nível psicológico? É assim, eu acho que a nível psicológico o que custa mais de facto é o processo de mudança, porque a pessoa não está à espera de tantas recaídas no início. No início tem-se mesmo muitas recaídas, estamos durante 3 dias, imaginemos super bem, e depois temos aquele dia que batemos mesmo no fundo outra vez e pensamos que temos que começar tudo de novo. Eu acho que essa é de facto uma das partes mais difíceis do processo de mudança e de melhoria a nível psicológico e pensamentos, e tentar mesmo mudar a nossa forma de pensar e de ver o mundo. Sem dúvida que as recaídas é a pior parte, porque de facto desmotiva imenso e leva uma pessoa mesmo a ir bastante abaixo. O que te levou a mudar? Eu honestamente levou-me a mudar porque eu não queria que a minha relação, neste caso, no meu caso, fosse assim. E eu também não queria, mais tarde, quando comecei a voltar a ter os pensamentos compulsivos obsessivos relativamente à minha alimentação e ao meu corpo, eu também não queria viver à base do meu corpo e do meu aspecto, porque não é saudável. E o facto de eu ter esse tipo de pensamentos e de ter uma baixa autoestima levava-me a eu não querer sequer olhar ao meu espelho porque eu não me via bem, eu via-me feia, gorda, ou no dia seguinte já me via super magra, então queria engordar, no dia seguinte já me via super gorda e inchada, então já queria emagrecer. Então este processo em nunca estar satisfeita comigo mesma, ou estou gorda ou estou magra, nunca estou realmente bem a olhar ao espelho e gostar de mim, obviamente que não era algo que eu queria para a minha vida, e isso são sinais que a nossa mente nos está a dar que algo não está certo. Nós estamos a ver-nos de forma errada constantemente, seja gorda, seja magra, é porque alguma coisa não está bem com a nossa mente, não tem a ver com o nosso aspecto, tem a ver com a nossa mente mesmo. Como foi o processo e como lidavas com as recaídas de desmotivação? Lá está, sendo que essa é a parte mais difícil do processo de mudança, a parte das recaídas, de facto eu não lidava muito bem no início. Eu tenho que admitir que quando eu tinha uma recaída depois vinham várias seguidas durante um período mais longo e depois é que eu me levantava. Chegou um ponto que eu comecei mesmo a perceber que eram recaídas, fazia parte do processo e que eu não podia simplesmente desmotivar e deixar-me ir abaixo durante aqueles dias todos, porque aquilo não me estava a fazer bem para a mente, obviamente, e não estava a conseguir evoluir, estava a continuar no mesmo ciclo. No meu caso, como as minhas recaídas são pensamentos compulsivos obsessivos, seja a nível do meu corpo, seja ao nível da minha relação já superei a 100%, a nível do meu corpo ainda não. Mas quando eram esse tipo de pensamentos, o que eu fazia era mesmo abstrair-me desse assunto mesmo. Por isso é que eu entrei no ginásio na altura, para abstrair-me dos pensamentos obsessivos compulsivos que eu tinha relativamente à minha relação.
Relativamente ao meu corpo, de facto, ir para o ginásio, apesar de me abstrair desse tipo de pensamentos, ir para o ginásio também era porque eu queria um melhor corpo, então estava a colaborar para esse tipo de pensamento, não é? Tipo, basicamente eu estava a ir para o ginásio à espera de ficar com um corpo melhor. Quando eu estava a tentar abstrair-me desse tipo de pensamentos e desse tipo de obsessão de ter um corpo de sonho, objetivos irreais, de um corpo que nunca iria ser meu, estão a perceber? Por isso, apesar do ginásio ter-me feito muito bem, havia alturas em que eu não ia pelas melhores razões. O que não gostavas em ti? Ora bem, o que é que eu não gostava em mim? Eu sempre tive complexos com basicamente tudo em mim. Era o nariz grande, era o facto de ser peluda, ter bigode, as sobrancelhas grossas, ser um bocadinho... achava que era gorda, depois achava que já era demasiado magra, que não tinha curvas. O facto de ser baixinha, houve uma altura que também era um problema para mim. Eu via defeitos em tudo. O que era meu, basicamente. Eu olhava-me ao espelho e não conseguia ver nada positivo relativamente ao meu corpo. E isso não é nada bom. Para além do aspecto físico, eu tinha sérios problemas com o meu tipo de personalidade. Eu achava que ninguém gostava de mim, então eu tentava agradar a todos. Basicamente, eu ia para uma multidão e se aquela multidão gostava de pessoas engraçadas, eu era a engraçada do grupo para as pessoas gostarem mais de mim. Se eu fosse para outra multidão que as pessoas fossem mais sérias, eu tentava ser o mais sério possível para as pessoas gostarem de mim. Eu, durante muitos anos, fui esse tipo de pessoa que queria que todos gostassem e demorei muitos anos a perceber, digamos, eu sabia, mas não queria encarar isso, que ia haver sempre pessoas que não iam gostar de nós, simplesmente da nossa personalidade. E não era porque eu era má pessoa ou era estúpida, digamos, mas porque simplesmente nem toda a gente tem que se dar bem com toda a gente. Mas demorei mesmo muitos anos a perceber isso, então eu fazia uma personalidade completamente diferente com as pessoas que eu gostava para poder agradá-las. E isso é mesmo muito triste. Como fazes para te abstrair dos comentários dos outros? São eles que me fazem odiar o meu corpo. Eu com esta questão tenho que admitir que fiquei bastante perturbada, porque, é assim, eu lidei durante muitos anos, quando era mais nova, com comentários relativamente ao meu corpo, ao meu aspecto, e de facto são esse tipo de comentários que nos levam ainda mais abaixo. Quando nós temos a nossa autoestima mesmo em baixo, uma crítica negativa manda-nos ainda mais abaixo. Uma crítica positiva relativamente ao nosso aspecto não nos leva a basicamente nada. Basicamente ignoramos o elogio e damos grande ênfase ao defeito. Principalmente quando as pessoas criticam algo que nós temos complexos. Por exemplo, quando criticavam o meu nariz a dizer que ele era grande, eu ficava muito mais complexada e ainda tinha mais complexos que o nariz e tapava com o cabelo. Quando me criticavam o meu bigode, por exemplo, eu durante muitos anos tive medo de fazer simplesmente cera. Então eu não fazia e tinha bigode porque eu tenho pelo escuro, sou uma pessoa peluda e tinha um bigode bastante intenso. E quando me criticavam eu ficava com muita vergonha, ainda mais complexada. Os comentários de fora, negativos, influenciam imenso a nossa mente, mas nós temos mesmo que aprender a lidar com eles, mais do que aprender a lidar com eles, é ignorá-los por completo. Mas lá está, quando nós temos a autoestima mesmo na caca, esses comentários vão nos deitar mesmo muito abaixo. Se eu pedisse opinião, olha, estou gorda, estou magra, é uma coisa. Se eu não pedir opinião, simplesmente calem-se, não digam nada. Tipo, não têm que opinar o aspecto da pessoa, ponto. Vocês quando estão a criticar uma pessoa sem ela ter pedido sequer opinião, vocês não sabem como é que está a mente da pessoa, não? Vocês não sabem como é que a pessoa se sente com ela mesma. A pessoa até pode ter alta autoestima, como pode ter uma autoestima mesmo na caca e vocês deitarem ainda mais abaixo. Por isso tenham mesmo tempo na língua e não digam esse tipo de coisas às pessoas. Eu não sei que tipo de comentários foram feitos a esta pessoa ou outras pessoas quaisquer, mas quem tiver a ver este vídeo tem o hábito de dizer coisas negativas à cara de uma pessoa ou via comentários ou via mensagens, porque é muito fácil falar por trás de um ecrã. Pensem duas vezes, vocês não sabem como é que está a mente da outra pessoa, vocês podem mesmo levar a problemas sérios da pessoa que está do outro lado, por isso, pensem mesmo no que vão dizer. Relativamente à questão de como abstrair deste tipo de comentários, honestamente eu não sei como abstrair, porque eu sei que aqui é ter uma autoestima muito baixa e levar com um comentário negativo relativamente ao nosso aspecto ou à nossa personalidade. E eu nessa altura não sabia abstrair. Eu só aprendi a abstrair desse tipo de comentários ou a ignorar esse tipo de comentários quando comecei a ter uma autoestima mais em cima. Por isso, se esse tipo de comentários negativos afeta mesmo muito a pessoa que está desse lado a ver este vídeo, pode ser que seja mesmo preciso ajuda psicológica para melhorar a autoestima, porque ter uma autoestima muito em baixo pode prejudicar muita coisa na nossa vida. Como conseguiste melhorar a nível psicológico, eu penso muito pouco de mim e isso só me prejudica. Eu tenho que admitir que fiquei bastante perturbada com algumas questões e mesmo mensagens que eu recebo de pessoas, porque eu vejo que há muitas pessoas que me seguem que ainda têm muitos problemas de autoestima e pensam muito pouco sobre si, têm muito medo da comida, têm muito medo de não treinar um dia e isso não é nada saudável. Por isso, o que eu tenho a dizer é mesmo, procurem mesmo ajuda psicológica, não tentem sozinhos, não vale a pena. Façam pelo menos uma consulta para ver como é que corre, falem com a pessoa vai diagnosticar-vos com um problema e vai saber como resolvê-lo da melhor forma. Cada caso é um caso. Eu pessoalmente, quando entrei na psicóloga por causa do problema que eu mencionei anteriormente, a melhor abordagem para mim foi de facto, por exemplo, diariamente escrever 3 coisas que eu gostava naquele dia, que gostei naquele dia, que correram bem, que me fizeram sentir bem e feliz. Por mais mínimas que fossem, temos que realçar as coisas boas desse dia para nos fazermos sentir melhor, porque se formos simplesmente a pensar nas coisas negativas, o dia vai parecer uma caca autêntica, mas se todos os dias, ao final do dia, simplesmente escrevermos 3 coisas, pensarmos em 3 coisinhas que nos fizeram sentir bem naquele dia e agradecermos por aquelas 3 coisinhas, vai nos fazer sentir muito melhor. Obviamente que depende de caso para caso. Isto foi uma das coisas que me ajudou imenso. Outra coisa que a minha psicóloga na altura me recomendou e resultou mesmo muito é ter uma lista de coisas positivas relativamente a mim, seja do meu aspecto físico, seja da minha personalidade,
seja de coisas que eu tenha feito naquele dia, uma listinha de coisas que eu valorizo em mim, e de facto com isso eu vi coisas que valorizava em mim que nem me dava conta. São tipo coisas que parecem mínimas, mas que a mínima coisa faz a diferença. E finalmente, como lidar com crises de ansiedade, que eu sinto que é algo que muitas pessoas lidam, é algo que eu acho que depende muito de pessoa a pessoa, da razão dessas crises de ansiedade, mas o importante, acho que acima de tudo, é tentarmos não estar sozinhos nessas alturas. Eu acho mesmo que a ajuda de alguém, a companhia de alguém, seja namorado, mãe, pai, amigo, melhor amigo, whatever, alguém simplesmente que esteja lá para nos apoiar e para nos ajudar a acalmar, é fundamental nessas alturas. E eu sei perfeitamente que crise de ansiedade é algo que às vezes ocorre do nada, simplesmente, sem razão aparente. Que no fundo há sempre uma razão pela qual começamos a ter este tipo de crise de ansiedade, mas simplesmente nos momentos em que as temos é random por vezes. Por isso é bastante complicado mesmo tentar lidar na altura que estamos a ter uma crise de ansiedade. E o melhor a fazer é tentar lidar com elas antes, não é lidar com elas, mas sim a tentar melhorar a nossa mente e a forma como vivemos a nossa vida para evitar que hajam cada vez mais crises de ansiedade. Acho que o importante é isso. Bem, eu espero que tenham gostado deste vídeo, que não tenha sido muito maçudo. Eu não respondi a todas as perguntas que recebi, eu respondi basicamente às que achei mais relevantes mencionar aqui, porque eu recebi várias perguntas. Depois tinha as outras perguntas relativamente à alimentação e treino e irei fazer num próximo vídeo. Por isso, antes de mais nada, peço-vos o vosso feedback, mais uma vez, nos comentários relativamente a este vídeo e se de facto querem mais deste tipo de vídeos relativamente a outros assuntos. Se tiverem outro assunto que queiram que eu fale aqui, também podem deixar nos comentários. Todas as sugestões são bem-vindas, por isso podem deixar nos comentários. E pronto, este foi o vídeo, espero mesmo que tenham gostado, espero mesmo que este vídeo ajude alguém desse lado, por isso se gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal se és novo aqui e gostas do meu conteúdo e também não te esqueças de me seguir no Instagram e eu vejo-vos então no próximo vídeo.